Ok. Então, muito obrigada pelo aceite do convite, professor. Nós estamos aqui com o professor Fernando Arthur Neves, que é historiador, doutor em História pela Pontificia, certo? Pontifício. Universidade Pela Católica de São Paulo. Isso. Docente permanente do programa de pós-graduação em História da UFPA, líder do grupo de pesquisa de religiosidade hispano-amazônica cadastrado no Diretório de Pesquisas do CNPq, professor da Faculdade de História do Campus Belém, mestre em Desenvolvimento Sustentável de Trópicos Úmidos pela Universidade Federal, em 1996, bolsista de aperfeiçoamento do CNPq em 1991, pesquisador da FADESP em 1990, licenciado pela História, pela Universidade Federal do Pará em 1988 e membro do Instituto Histórico Geográfico do Pará e da Sociedade 5 de Agosto. Então, professor, como eu já lhe falei, nós faremos 5 perguntas sobre a sua experiência na graduação como membro do Centro Acadêmico de História e toda a sua construção, até os dias atuais. E, com certeza, nós queremos saber um pouco da sua experiência como docente na universidade e fora dela como atuante, em movimentos sociais. Nós sabemos, do seu grande histórico. Nós temos 7 perguntas, então nós vamos começar. Vamos lá. Como o senhor se interessou pelo curso de História? Yasmin e Elana, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão ofertando a mim de registrar esse meu depoimento, ao Centro Acadêmico de História, que promove um projeto de investigação, de recuperação dos documentos, de entrevistas, formar um acervo documental de fontes históricas a respeito do Centro Acadêmico, envolvido nessa grande comemoração que são os 70 anos do curso de História na UFPA. Para mim é uma satisfação também discutir com jovens estudantes da Faculdade de História, que são também militantes estudantis, do mesmo jeito que eu construí também, se não do mesmo jeito, mas que optamos por militar no movimento estudantil, no sentido de que defendemos uma universidade pública, gratuita, comprometida com a grande maioria da população do nosso país e com ideais significativos de desenvolvimento humano. Então, eu cheguei na Faculdade de História como aluno, naquela época era o curso, que tinha departamento e colegiado, por uma relação de afeto que eu tinha com a história, porque antes, no meu ensino médio, eu estudava na área de saúde. Eu fiz análises clínicas no ensino médio, que era um curso técnico, e para trabalhar em laboratório de análise clínica. E eu fiz 2 vestibulares, um para medicina, foi o primeiro, e na época eu já estava envolvido no movimento estudantil secundarista, na primeira diretoria da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, e isso me tomava tempo também. Então, no primeiro vestibular que fiz, não fui classificado, e aí o segundo, eu estava trabalhando em Rondon do Pará, ensino médio, e vim fazer a prova de História, porque era a minha segunda área de afeição, propriamente dito. E aí, quando eu prestei esse segundo vestibular, eu passei com muito mais tranquilidade, e isso mobilizou, então, todo o meu esforço para o curso, para me formar no curso, entender o que é essa condição humana. É importante também reconhecer que a minha trajetória tem a ver com o movimento estudantil secundarista. Quer dizer, eu já era um militante de movimento estudantil e a história me fascinava muito por conta dessas características. Nós vivíamos o final da ditadura militar no Brasil, no início dos anos 80, então participei de muitos movimentos de passeatas pela minha passagem, mas também de denúncia da ditadura
e chamando a necessidade de redemocratizar o país. E é assim que eu chego, então, no curso de História. Como era o curso quando o senhor entrou na universidade? O curso ele era um formato bem tradicional, né? E aí compreender tradicional diz respeito ao que era a expectativa das pessoas que trabalhavam no curso, dos nossos professores àquela altura. Eles eram basicamente professores, né? Não havia um pendor ou alguma atração para pesquisa, para atividade de pesquisa. Isso era irrisório, né? E a maioria do corpo desses professores tinha sido também professor na rede pública. Esses professores da época foram professores no ensino médio, foram professores em cursinhos, alguns deles, e outros mais novos começaram a chamar a necessidade de ter um curso mais voltado para pesquisa. A essa época tinha um professor que que estava no doutorado. Quando ele chegou, eu ainda cheguei a ser aluno dele, do professor Geraldo Martins, mas a grande maioria dos nossos professores da época tinha, digamos, um pendor para pesquisa. A professora Ruth Bulamark, né, que era quem, por assim dizer, tinha uma liderança, uma ascendência moral e acadêmica sobre aquele grupo. Mas naquela época o departamento de História ele era vinculado, era um departamento de História e Antropologia. E formava em dois grupos. O grupo de Antropologia ele era um grupo muito coeso, ele funcionava organicamente, ele tinha planos de desenvolvimento a cada 2 anos, né? E eles tinham, quase todos tinham mestrado, e uma parte expressiva já tinha doutorado. Inclusive o professor Heraldo Maués, que foi quem se tornou meu orientador depois em iniciação científica e no mestrado. Então as características dos nossos professores eram essas. E o que ocorre? Esse é um instante bem delicado, porque durante o período da minha formação, o grupo de antropologia ele era coeso, consistente, academicamente muito voltado para a pesquisa. E ele se separa. Ele diz que vai separar o departamento de História, e o departamento de História não tinha atividade de pesquisa. O departamento de História era basicamente de professores do ensino superior, com baixíssima atividade de pesquisa. E isso gerou um impacto grande, porque de uma hora para outra o grupo de História se viu órfão. O departamento de Antropologia seguiu a sua trilha, né, e logo ele emendou, constituindo um mestrado com aquele corpo de professores, e o grupo de História que ficou vai começar a buscar a formação acadêmica, que é quando sai Edilza, Alves, e a Naná retoma junto com o Nidaulino para terminarem o mestrado que eles já estavam há algum tempo. Como foi entrar no Centro Acadêmico de História? Por conta dessa trajetória militante do movimento estudantil, eu conhecia algumas pessoas que eram do movimento estudantil da universidade, com os quais eu me relacionava, que eram amigos e militantes de um agrupamento político que era Semeando, que era o nome do nosso agrupamento, que se articulava com a esquerda brasileira, que estava tentando buscar um caminho para atuar legalmente nesse processo de redemocratização. Então, a Semeando ela é fruto de organizações, a Organização Comunista de Democracia Proletária, e que fundiu com outras organizações e formou o MCR. Então, eu tinha esses contatos, né? E aí quando eu
estava na universidade, entrei para a universidade, esses militantes com os quais eu já conhecia, e também começamos a militar na universidade, nós passamos ao mesmo tempo, por assim dizer, alguns passaram na sociologia, outros na economia, outros no direito. Então nós recompusemos a nossa organização, que era de militantes dos secundaristas, na universidade. Mas particularmente na história, eu encontrei um grupo de militantes feministas. Elas tenderiam a se chamar mais de femininas, que era Lélia, Dica, Regina, e aí mantinha uma outra relação com Clarice, Eliana, e que elas não se sentiam representadas nos movimentos, nos grupos políticos que atuavam no centro acadêmico. E essa foi então a oportunidade, porque eu vi que aquelas militantes estavam querendo participar da ação política e estavam sem espaço, ou pelo menos não haviam conseguido construir um espaço mais intenso para entrar no CA. Então, eu, ao lado delas, formamos uma chapa. E aí, quando nós formamos uma chapa, nós ganhamos a eleição. Qual era o nome da sua chapa, professor? Não lembro. Bom, qual foram os principais atos do CAES enquanto você era aluno? Os principais atos têm a ver com a memória, minha memória, né? Quer dizer, eu acredito que a nossa participação mais qualitativa foi na reforma curricular, porque aí nós já éramos muito sensíveis à necessidade de uma formação de pesquisa ao lado, sem separar da formação de licenciatura. Mas se eu for ser mais rigoroso, inclusive como os meus colegas veem a nossa militância, eu creio que nós somos lembrados mais pelo jornal, o Faísca, que anteriormente era muito irregular. Na nossa gestão ele se tornou mais regular, né? E no jornal, pelas características que o nosso jornal assumiu. Ele construiu uma coluna que é o Paredão, que é uma coluna maravilhosa para nós. Nós usamos a metáfora de paredão para colocar como alvo tudo que nos incomodava. Os professores que eram, a nosso juízo, variava de pouco dedicados a ultrapassados, né? E a retomada das semanas de história. Nós fizemos semanas de histórias conjunto. Nós somos o primeiro grupamento que fez uma semana de história junto com ciências sociais, caminhando para unificar as semanas de curso na área de humanidades. Mas nós acabamos mais conhecidos pela liderança na minha passagem, que nós não tínhamos como ficar de fora disso, né? Os secundaristas tinham meia passagem, os universitários conseguiram também depois do ticket, mas na minha época, que eu era militante do Centro Acadêmico de História, que nós nos tornamos o centro acadêmico mais dinâmico naquele contexto, que organizou as grandes passeatas de 1986, 87 e 88. Isso é tão mais significativo que é nessa época que eu, logo após, na primeira gestão, quando passo na segunda gestão do centro acadêmico, eu concorro à eleição do DCE e vou ser coordenador geral do DCE, por conta dessa vitrine que a liderança do Centro Acadêmico de História tinha, do qual eu era um dos militantes mais conhecidos. Como foi a reforma do Bloco B?
aquela época, os banheiros eram nas pontas dos pavilhões. E quando eu entrei no curso, o Centro Acadêmico de História já tinha essa ponta assegurada, que era o Centro Acadêmico. Mas ele era muito bagunçado, no sentido de que ele era um banheiro, literalmente, com as divisórias de banheiro e tal. Nós fazíamos um esforço de não usar e tal, mas entrava um outro maluco e lá. Então, na nossa gestão, isso foi um ponto que nós colocamos, que nós íamos reformar o banheiro. E aí nós fizemos uma série de articulações, de livro de ouro e tal, para comprar material. E nós fomos uma mão de obra. O nosso arquiteto engenheiro era o Jacó, que é um colega daquela época que eu conheci também, e entrou na nossa chapa. E o Jacó, ele era um sujeito que, de formação protestante, muito Caxias, né? E que o pai o obrigava a trabalhar. Então ele sabia bater massa, sabia sentar um tijolo, e isso foi a credencial que fez com que nós fizéssemos uma reforma. Então nós derrubamos as paredes, né? Retiramos as louças e enfiamos debaixo do pavilhão. Devem estar até hoje lá, debaixo do pavilhão. Louças, pias, tudo isso nós colocamos lá. E os entulhos das divisórias, que é tipo essas colunas daqui, da mesma coisa enfiamos lá, porque como é que a gente ia justificar para a universidade? E fizemos isso nos finais de semana. E fizemos com algum esforço, a recuperação de sobras de materiais que tinham lá, de outras construções que estavam lá há muito tempo, e nós fizemos uma expropriação para uso público. E reformamos o banheiro. E com uma característica, nós precisávamos de banheiro, né? Porque aí nós ficamos numa discussão. E aí, a gente reforma, vamos ficar todo mundo sem banheiro, se todo mundo resolve seguir a nossa tônica, então nós dividimos o que era aquele espaço, um espaço que eram 3 salas de banheiro e uma parte grande, talvez 10 metros quadrados, para ser mesmo a sede do centro acadêmico. O senhor acredita que tem algum simbolismo o centro acadêmico estar no primeiro? No caso, porque as outras salas, né, eram salas de aula, que são bem mais abertas, né, que têm uma capacidade para acomodar melhor os alunos. Então, o senhor acha que tem algum simbolismo os alunos de História terem pegado o banheiro, por ele ser talvez o primeiro do bloco B, ou, não sei, uma disputa por locais? Em rigor, a ocupação do banheiro foi bem anterior, salvo engano é 82, que era um grupo muito diferenciado, mas de militantes em geral, e o problema principal é que não havia espaços, a ditadura não assegurava espaços para organização do movimento estudantil, e nem primeiro ela impedia, depois ela perseguia, depois ela tolerava, e por fim, quando ela aceita, ela não dava nenhuma condição de funcionamento. Então o grupo da História, que antecedeu a minha geração, tomou para si a ideia de que tinha que ter um lugar, e o lugar que eles acharam era o banheiro, e o banheiro tinha um aspecto bem provocativo. Justo o banheiro, exatamente. O banheiro também é um espaço de politização. Então, a ocupação do banheiro teve esse signo, né, para recolocar a organização do movimento estudantil com um lugar próprio. Inclusive, eles deram entrevista, saiu uma matéria na Veja. O senhor poderia nos contar mais sobre o jornal A FESP? Bom,
A faísca é bem importante porque nessa comemoração dos 70 anos eu vi trocentas memórias sobre a Faísca, né? Que era um jornal de trotskistas. Bom, a minha interpretação da tradição é distinta. Não era um jornal trotskista, era de um jornal de bolcheviques, né, na referência da Revolução Russa, que era Iskra, que aí a tradução veio para Faísca. E nessa perspectiva, nós precisávamos de um instrumento que permitisse a gente nos comunicarmos entre os alunos. Fazer dos alunos também produtores de crítica, né? Ou seja, que nossa crítica não fosse tão somente manifesta da forma oral, mas que ela pudesse se colocar no patamar de imprensa. Isso tem a ver também porque é um momento de reorganização das forças democráticas no país, né? Então tem uma chuva de jornais, de muitos jornais, dos movimentos sociais, de sindicatos e notoriamente do movimento estudantil. E na história, o Faísca foi essa puxada. Quando eu entrei, o Faísca não saía há muito tempo. Ele tinha ficado lá pela época do pessoal que tinha invadido o banheiro, 5, 6 anos atrás. Então, na nossa época, nós colocamos isso também no nosso programa. Olha, vamos fazer o jornal. E o jornal foi feito, redigido por mim. Tinha um corpo editorial, eu vou ser injusto, mas escrevia eu, André, Nádia Cortez, Jacó, acho que talvez o Elias tenha escrito também nessa nossa versão, o Maia, o Cássio, mas a menina dos olhos do Jacó era o Paredão. Ele sempre queria escrever o Paredão e escrevia muito bem o Paredão, que era algo que talvez a nossa coluna que mais tivesse o apelo militante. Eu, por ser a liderança, né, eu geralmente assinava os textos de editorial e de conjuntura, que aí depois quem passa, quando eu vou para o DCE, quem passa a fazer isso é o Maia, que é quem lidera. Quais são as suas melhores lembranças do CAIS e do curso de História? Bom, eu ainda estou no curso de História, então melhores lembranças é difícil. Mas do CAIS, a melhor foi um grande desafio que nós fizemos. Nós fomos numa assembleia no ginásio da UFPA, uma assembleia mirrada, tinha lá talvez 100 e alguns, se chegasse a uns 200 estudantes com muito boa vontade, e que ela queria que saísse os militantes da Convergência Socialista, que eram os militantes mais à esquerda do que o nosso agrupamento, Semeando, queria de todo jeito que nós saíssemos em passeata com aquele número. O grupo que era hegemônico e que dirigiu o DCE nessa época era Caminhando, que eles tinham uma base lá na História, pequena, sempre tiveram. A liderança mais importante deles era o Valmir Bispo dos Santos, que ele foi até presidente da UNE e depois em 88. E quando nós estávamos nessa assembleia, o nosso grupo disse assim: olha, isso é suicídio, como é que nós vamos fazer uma passeata com menos de 200 estudantes? Nós vamos ser desmoralizados. Então é importante que a gente tenha uma manifestação grande. Aí nós fomos nessa assembleia lá com esses pouquíssimos estudantes e dissemos que não íamos
fazer a passeata, que era errado, que aquilo era um esquerdismo, uma atitude voluntariosa que não contribuía para a organização e muito menos para ganhar minha passagem. E que nós devemos fazer uma semana depois, sim, a passeata. O que ficou um problema, porque nós ganhamos a assembleia, mas se na outra semana não saísse a passeata, nós seríamos desmoralizados perante o movimento estudantil. E o que nós fizemos? Nós juntamos a nossa diretoria, todos esses nomes que já mencionei, Nádia, Lélia, Dica, Jacó, Maia, Paulo Daniel, os outros militantes, Vinícius, que não era do nosso agrupamento, era da Convergência, que era esse segmento mais à esquerda que me referi, Nonato, e nos dividimos em 2 lugares, que foi um no portão panfletando e uma outra grupo fazendo o arrastão nas salas de aula. E nós arrastamos perto de 1000 pessoas. Bom, nós com 1000 pessoas nós dissemos, olha, nós vamos fazer a passeata. E fizemos a passeata, e quando fizemos a passeata, nós viemos a pé da universidade até São Brás. Em São Brás, àquela altura, chamava Independência, Manuel Barato, ela era no sentido de quem está descendo para o comércio. E nós viramos na passeata. Nós viramos para a passeata, a polícia tinha se colocado na frente para não deixar a passeata aí, porque nós íamos passar na frente da residência do governador, né? Porque o governador morava onde é hoje o Parque da Residência, né? E lá, obviamente, íamos fazer uma manifestação, um ato público lá. Então eles fecharam logo que a gente entrou, mas nós não imaginávamos que a reação seria muito violenta. E eles deram tiro, bateram nos estudantes, criaram uma grande dispersão. Nós corremos, né, nos defendendo do que era aquele bando de tiro e cacetete. Eu e o Cássio acabamos correndo com um policial atrás e entramos numa vila, tinha uma janela aberta, nós pulamos na janela que nos abrigou lá, e o policial veio, queria invadir a casa. Para nossa sorte, coisas assim do acaso, o dono da casa era estudante de história e era policial civil, e aí ele não deixou a polícia invadir a casa dele, pessoal, o que nos preservou. Bom, terminado isso, né, nós fomos para o Liberal, eu fui fazer denúncia da violência, e com isso saiu umas matérias no jornal. Nós voltamos para a universidade como reconhecido pela militância que tínhamos empreendido, que soltou que conseguiu ganhar aquela repercussão. E aí entra-se então num novo ciclo de grandes passeatas. A partir dessa ação nossa, foram quase 2 meses de grandes passeatas. Então essa é a minha lembrança mais feliz e emocionante. Professor, como o senhor lidava com essa forte crítica aos movimentos sociais? E principalmente aos alunos que faziam parte, né? Que a gente sabe que até hoje tem um preconceito com relação a isso. Como o senhor lidava no seu tempo? Nós tentamos construir uma solidariedade interna entre nós. Nós, militantes da nossa época, éramos também os melhores alunos. Nós tirávamos as maiores notas. Na nossa época, tinha um sistema que chamava CRPL. Ele media o desempenho individual de cada aluno com nota, e no máximo 50.
de 50, ele vinha decrescendo de acordo com as notas que tirávamos. Eu e meus colegas, nós militantes, estávamos lá nos 50, junto com outros colegas que eram e que são até hoje academicamente muito respeitados, mas nós mantínhamos esse respeito e éramos militantes. Então, a nossa resposta era essa: um militante, ele é um bom aluno, no sentido de que ele tem a capacidade crítica e leva muito a sério a sua formação. O que não quer dizer que em determinado instante a gente também não... Eram muitos compromissos, eu tive que trabalhar ao mesmo tempo, militar. Então, teve um semestre que eu cursei uma única disciplina. Eu passei, tirei excelente, mas foi um instante ruim. Mas aí no semestre seguinte eu fiz 8 disciplinas e passei todas. Então, era um esforço importante que os militantes faziam. Agora eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os estudantes de História. A gente sabe que professores, alunos vão ver, e as próximas turmas vão ter contato também, acredito eu, com esse documentário, e é muito importante. Então a gente queria que o senhor falasse algumas palavras, desse uma mensagem para os estudantes de História do curso da Universidade Federal do Pará, né, tanto as turmas de bacharelado quanto de licenciatura, né, que passaram por um período, né, com as turmas de bacharelado, né, recentemente, que é uma coisa que até os calouros mesmo têm curiosidade de saber, e a gente gosta de falar que a gente teve uma participação dos professores nisso, né, com ajuda, com incentivo, com protesto dos estudantes, né, com a união das turmas. Então a gente acha que, assim como teve movimentos que foram muito importantes no seu tempo, a gente também, né, tem um contato com eles hoje em dia, e a gente queria que o senhor desse uma mensagem, algum incentivo, alguma coisa que o senhor queira que eles prestem atenção ou, né, que promova essa melhora ainda mais no curso de História. Eu compreendo que cada sujeito é agente do seu tempo. Então, os caminhos, as ferramentas que estão sendo mobilizadas hoje têm a ver com as experiências que as pessoas hoje estão construindo. E me deixa muito à vontade saber que o Centro Acadêmico de História continua a existir. Ele é uma conquista não apenas da comunidade de História, ele é uma conquista importante para a Universidade Federal do Pará, para os movimentos sociais, porque representa a capacidade de elaboração, de produção, de pensar por si próprio, de não se deter em consensos rebaixados. E essa ação ela só é conseguida com as duas coisas juntas, estudando e militando. Não dá para achar que só estudando vai conseguir alterar as trajetórias, ou que só militando isso será suficiente também para convencer os outros. Então, essas duas questões elas têm que estar solidárias, e essa produção dessa solidariedade se mostrou, por exemplo, na discussão sobre a manutenção do bacharelado ao lado da licenciatura. Eu creio que nós precisamos também repensar um pouco as narrativas que estão conflitando nesse instante a respeito da manutenção do curso. A falta de algumas habilidades, notadamente de professores, em não responder como poderia ser mantido o curso, criou um vazio que gerou tanta tensão. Mas o protagonismo dos alunos foi decisivo. Isso não tem como não desconhecer, né? Ainda que se possa apontar uma acidez em algum momento por uma crítica não apenas contundente, mas que ultrapassou o limite do que é a civilidade, mas corretamente com um protagonismo dizendo: olha, nós queremos manter um curso de bacharelado porque ele é importante, não porque nós vamos nos formar, é importante porque nós queremos criar essa capacidade de crítica
que existe instalada na universidade possa ser usado pela sociedade. Então, nesse sentido, a comunidade do curso de História, né, provocou na faculdade esse repensar, e é o que nós temos hoje. Então, isso é motivo de muitos parabéns. Entendi. Então é isso, professor. A gente está sem mais perguntas. Se o senhor quiser continuar falando, a gente tem todo o tempo do mundo aqui. Não, essa é uma outra coisa que historiadores que têm que lidar com o digital têm que ser desafiados. Como é que a gente vai passar a mensagem no tempo que não perca a atenção do espectador? E mais, que o espectador se sinta partícipe de reelaborar, fazer uma nova síntese dessas mensagens. Então eu estou muito feliz que o Centro Acadêmico de História, junto com os estudantes que se envolveram com um projeto de história, eu havia mencionado anteriormente para vocês verem o caso lá de Brasília, do Promemeu, que é um projeto de memória do movimento estudantil, que eles também recuperaram o acervo nos anos 80, da luta dos estudantes lá. E que bom que nós vamos ter aqui também um acervo e uma reflexão. É importante a gente pensar também a produção de dissertações, né? De teses. A gente vai ter né? um lançamento de livro. Legal! Cada voluntário vai fazer, né, um capítulo de livro, né? Vai ser dupla de voluntários. E as duas coordenadoras, eu faço parte da coordenação da tarde e tem a coordenadora da manhã. Vamos fazer um capítulo com nossos relatos de experiência. Porque, por exemplo, a gente teve contato com muita documentação que o senhor está falando, nós mesmos catalogamos. A gente fez basicamente quase toda a catalogação do Faísca, né? A gente viu o nome dos professores. A Alana é uma aluna nova do curso e eu sou, né, mais velha. Então ela perguntava: quem é esse professor? Ele dá aula do quê? E a gente sempre tinha vários contatos, né, várias conversas. E a gente vai registrar tudo nesse livro. Que acho que sai ano que vem, né, Júlio? Provavelmente deve sair ano que vem. Isso foi uma proposta do professor Francivaldo. Ele sugeriu que a gente condensasse, né, todo esse conhecimento que a gente teve ao longo desse projeto num livro que tratasse do relato de experiência. Só que eu acho que o impacto desse projeto foi tão grande que os voluntários não vão só escrever relato de experiência, mas sim um trabalho documental, um trabalho histórico, né? Então vai ser fantástico. Sim, é bom que, por exemplo, pelo menos alguns desses se sintam cativados para fazer a sua monografia do curso, esse como um primeiro produto, mas não só isso. E para mudar, em vez de pensar só na monografia, não, bora pensar então em fazer podcasts, vamos pensar em fazer vídeo, né, que seja o trabalho de conclusão do curso, com isso inova. É uma documentação que não tinha, né, acesso, ninguém tinha acesso. E acredito que muitas pessoas com a finalização do projeto vão ter acesso a esses documentos, não só a gente, né? Então isso eu acho que abre portas não só para os novos, mas para os formandos, o pessoal do mestrado também, acredito que seja muito, muito satisfatório. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Yasmin, Júlio e Alana. Foi muito obrigada, muito obrigada. A gente agradece, professor, uma oportunidade maravilhosa pra gente, assim. A gente tem a documentação, mas manter esse relatoral também é essencial pra gente, assim. É bem legal. Aí tem que tentar pensar também redes, talvez, né, de memória do movimento estudantil, ver